Brasil teve saldo positivo na criação de empregos em fevereiro, depois de 3 meses em queda. Mas o Espírito Santo apresentou resultado negativo. O comércio e a construção civil foram os que mais demitiram. Alexandre foi demitido depois de 7 anos na mesma empresa. Junto com ele, foram mais 900. Difícil foi dizer para a família que a crise chegou em casa. Foi um pouco complicado passar esse resultado para a família. Estou preocupado até hoje por causa do desemprego. A boa notícia é que depois de 3 meses seguidos de queda, o emprego formal voltou a crescer em fevereiro. A economia brasileira registrou a criação de mais de 9 mil vagas com carteira assinada. A má notícia é que o Espírito Santo não teve esse crescimento. No estado, a diferença entre contratação e demissão resulta em menos 370 vagas. Apesar da queda, o superintendente do Ministério do Trabalho, aqui no Espírito Santo, vê o número com otimismo, já que a perda em fevereiro foi menor que nos últimos 3 meses. Tivemos números muito negativos no curso de dezembro, onde perdemos somente aqui no estado 12 mil postos de trabalho. No mês de janeiro o resultado também foi negativo, onde perdemos mais de 3.700 postos de trabalho. E nesse mês de fevereiro ficamos próximos do 0 a 0. Nesse mês de fevereiro nós tivemos 28 mil novas admissões no estado, contra 28.370 demissões. A perda foi inexpressiva em relação à perda existente no mês de dezembro e no mês de janeiro. Ou seja, isso pode sinalizar para a gente uma retomada do crescimento econômico. Será mesmo, hein? Será que esses números aí podem, de fato, representar a retomada do crescimento, como disse aí o representante do Ministério do Trabalho? Bom, para interpretar esses números, nós convidamos o economista e coordenador de estudos econômicos do Instituto Jones dos Santos Neves, Matheus Magalhães. Bom dia, Matheus. Bom dia. É retomada do crescimento, de fato, depois de 3 meses aí de queda no número de empregos, agora aqui no Espírito Santo caiu menos, no Brasil voltou a crescer, as admissões voltaram a crescer. Estamos chegando ao fim da crise? Eu acho que, dado o cenário atual, ainda é um pouco cedo para a gente falar num padrão robusto de retomada do crescimento. Lá no Instituto Jones dos Santos Neves, nós temos um observatório de acompanhamento da crise, onde a gente acompanha não apenas a economia mundial, a economia brasileira, mas também a economia capixaba. E pelos números que a gente vem obtendo ultimamente, ainda parece cedo para poder falar numa retomada do crescimento. Até porque, né, Matheus, se a gente for olhar, olha, em fevereiro desse ano foram criadas 9.179 vagas. Em fevereiro do ano passado foram 204 mil. Quer dizer, um cenário oposto, né? De certa forma, sim. Agora, eu acho que é importante estar levando em consideração que não só no Espírito Santo a gente tem esse cenário, mas no Brasil como um todo e também na comunidade internacional. Haja vista a economia norte-americana e a comunidade europeia, que está sofrendo com os efeitos adversos da crise de uma maneira muito mais profunda do que o nosso estado. Mas por que o Espírito Santo não conseguiu a mesma recuperação desse cenário brasileiro? Em economia acontece uma coisa que a gente chama de efeitos defasados. Então, o que acontece com o Brasil em fevereiro não precisa necessariamente acontecer com o Espírito Santo no mês de fevereiro. Pode ser que o Espírito Santo apresente uma retomada no sentido do emprego formal daqui a 2 ou 3 meses. Pode ser uma questão de tempo. De novo, ainda é cedo para falar num padrão robusto de retomada. Mas é importante falar que o Espírito Santo teve uma melhora, quer dizer, reduziu o número do desemprego. Sim. A gente vinha perdendo mais, agora o representante do Ministério do Trabalho disse que foi uma variação insignificante, 370 vagas, né? A diferença de admissões para as demissões, mais demissões do que admissões. Sim, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, esse mês nós tivemos um saldo negativo de 370 vagas. Agora é importante frisar que se você comparar fevereiro com janeiro, em janeiro a gente teve um saldo negativo de 3.725 vagas. Se você olhar para dezembro, um saldo negativo de mais de 12 mil vagas. Na verdade, a gente está vendo uma desaceleração da queda do emprego, e isso deve ser visto como um fator positivo no momento, na minha Agora, opinião. seu Matheus, o impacto do emprego aqui no Espírito Santo com a crise, segundo os economistas, já era esperado, principalmente no setor de siderurgia e de metalurgia, porque a construção civil e o comércio foram os que mais demitiram. Porque, novamente, a partir do momento que eu tenho todo um encadeamento na economia entre setores, se eu tenho um setor feito a construção civil que depende tanto de outros setores e dos quais outros setores também dependem, a gente diz que tem encadeamentos para frente e para trás,
A partir do momento que outros setores acabam sofrendo com a crise, isso impacta sobre a construção civil e o que acontece com a construção civil acaba impactando sobre outros setores, numa espécie de efeito dominó, que os economistas chamam de efeito multiplicador, às vezes. Quer dizer, então a construção civil é um bom termômetro aí para a gente medir o crescimento ou não da economia. De certa forma, sim, mas, de novo, acho que é preciso cautela a analisar esses números. E o comércio? O comércio foi o setor que mais demitiu. A gente mostrou essa semana aqui no Bom Dia também que houve uma redução do crédito, uma redução da procura do crédito. As pessoas estão procurando menos empréstimos. O que você acha que isso precisa ser feito para mudar isso? Como é que se facilita, se aumenta o crédito? Esse é um momento extremamente adverso e, de acordo com os dados que a gente tem lá no Instituto João dos Santos Neves, a gente está chegando à conclusão que a crise atual é principalmente uma crise de confiança. E o que acontece nesses momentos? O investidor ele fica receoso de investir simplesmente porque ele tem incerteza quanto ao que pode acontecer amanhã. Por conta disso, o crédito fica mais escasso para quem concede. Tem gente que não está procurando tanto o crédito feito, costumava procurar, e você costuma ter uma crise de confiança generalizada na economia. De novo, não só na economia capixaba, mas na economia mundial. Essa queda no comércio a gente pode relacionar com as contratações temporárias em dezembro? De certa forma, sim. Matheus, para a gente encerrar, você acabou de dizer que a crise não é só aqui, não é só no Brasil, uma crise mundial. Sim. E o Espírito Santo é uma economia muito voltada para o comércio exterior, sim, as nossas exportações. A gente perde mais com isso? A princípio, os impactos da crise podem ser um pouco maiores aqui pelo fato do Espírito Santo ser uma economia muito aberta, muito voltada para o comércio exterior. Agora, é bom ressaltar que a economia capixaba vem apresentando um dinamismo muito grande ao longo do ano de 2008. E exatamente pelo fato dela ser uma economia muito voltada para o exterior e com vantagens logísticas e com a boa política fiscal nos últimos anos, a economia capixaba tem tudo para se recuperar muito rápido dessa crise, caso o cenário seja revertido. De novo, ainda é um pouco cedo para se falar em recuperação. Eu acho que lá para julho, a gente já pode sentir um pouco melhor os efeitos iniciais dessa crise e traçar diagnósticos mais precisos. Então, não podemos nem dizer que estamos saindo do fundo do poço ainda. É muito cedo para qualquer análise sobre o final da crise ou não. Sem dúvida. Matheus de Magalhães, economista do Instituto Jones dos Santos Neves, analisando aqui para a gente os números do emprego. Aqui no Espírito Santo, os setores que mais perderam vagas foram o comércio, em seguida a construção civil e depois a indústria. Muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia, viu? Eu que agradeço. Obrigada.